Oi, crianças, bom dia! Prontos para mais uma aula? Então vamos começar com a nossa devocional, que está lá em Provérbios 3:13, que diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria. Eu já falei muitas devocionais para vocês sobre sabedoria e nunca demais. Então, a Escritura, a palavra de Deus, ela está repleta falando sobre isso, sobre sabedoria. Tanto que diz que é mais importante buscar a sabedoria do que tesouros terrenos, do que buscar, não vale a pena buscar tesouros. Sim, a gente deve buscar a sabedoria. Então é melhor do que riquezas. Lembra que eu contei para vocês do rei Salomão? O que foi que ele pediu a Deus? Então ele pediu, não pediu riquezas, não pediu para ser o homem mais importante. Não, ele pediu sabedoria. E esse pedido dele foi muito sábio, porque além de ter dado sabedoria, porque foi algo que agradou a Deus, Deus, além disso, deu a ele riquezas, tornou ele muito importante, tudo isso. Então vocês lembram dessa história que eu já contei a vocês, né? Então, qual é a recompensa por esse tipo de vida quando a gente busca a sabedoria? Então, em Provérbios, ele está escrito, né? Que a sabedoria é como o mel mais doce ao paladar. Está lá no capítulo 24, versículo 13 e 14. Então, a sabedoria, ela é como o mel mais doce ao paladar. Imagine você provar uma coisa bem docinha, que delícia, não é? Então, feliz o homem que acha a sabedoria. Então, devemos buscar ser sábios, buscar sabedoria, pois é mais rentável, é mais valioso ter a sabedoria do que ouro ou prata. Então, buscar a sabedoria é viver por ela e nos conduz às bênçãos do Senhor. Que bom, né? Graças a Deus por isso. Então, vamos começar a nossa aula. A nossa aula de natureza. Hoje vamos falar sobre os recursos naturais, as plantas. Lembram que são recursos naturais, né? São o que retiramos, que é benefício para os seres humanos, o que está disponível na natureza, que é importante para a nossa sobrevivência. E as plantas é uma desses recursos naturais que é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Eu vou explicar algo que é bem importante que a planta faz. Talvez vocês nem conheçam, mas é muito importante o que ela faz. Há um processo chamado fotossíntese. A planta, ela recebe energia do sol, a luz do sol aquece a planta. A planta, ela suga água e sais minerais que tem embaixo da terra. Não tem quando a chuva cai, não vai para o solo? Então, a planta, pela raiz, ela suga aquela água e os sais minerais, que são os nutrientes que fazem a planta crescer. Então, ela suga isso e ela também suga um gás que não é tão bom para nosso organismo, que é o gás carbônico. Então a planta ela faz esse processo, ela suga a água, os sais minerais, ela suga o gás carbônico e depois que ela faz tudo isso, há um processo nela que ela libera, sabe o quê? Oxigênio. Não tem quando a gente respira esse ar que a gente respira, ele contém oxigênio, que é um gás ótimo para a gente respirar. A gente precisa de oxigênio. Se não tivesse o oxigênio no nosso ambiente, não daria para respirar. Por exemplo, quando vocês veem os astronautas, quando eles vão a outro planeta, eles não usam aquele capacete? Por quê? Porque aquele capacete, eles têm um gás que solta, né, o oxigênio para que eles respirem, porque no espaço não tem oxigênio. Então, não daria para eles respirarem lá, né? Então, eles morreriam. Então, as plantas, elas fazem esse processo de fotossíntese, porque ela suga o gás que não é bom para a gente, suga as águas, os minerais, mas tudo isso depende do sol também. Então, o processo dela e ela libera
o oxigênio, para que a gente possa respirar. Por isso a importância das plantas, por isso que a gente não pode estar desmatando as florestas, a natureza, nada disso. A gente precisa das plantas também para nossa sobrevivência. Então, é legal, né, saber disso, que as plantas é tão importante para nós, esse recurso natural tão importante. E agora vamos para a nossa aula de sociedade. Continuando sobre as lendas folclóricas, vamos falar hoje sobre a Vitória Régia. Não tem aquela planta que tem nos lagos, que é verdinha, que parece um prato. Pronto, a lenda da Vitória Régia diz a lenda que era uma índia que ela se apaixonou pela lua. Imaginem só. Então, todos os dias ela ia, admirava a lua, ficava admirando. E teve um dia que a lua estava enorme no céu e ela, olhando o lago, ela viu a lua refletida no lago. E o que ela fez? Ela achou que a lua tinha descido à terra. Então, ela mergulhou no lago, mas se afogou. E a lenda diz que a lua ficou com tanta pena da índiazinha que transformou ela nessa planta, Vitória Régia. Então, como disse a vocês, é uma lenda, isso não é real, tá? É do folclore brasileiro, uma história que foi passada de geração em geração. E a lenda da mula sem cabeça. Vocês já viram o desenho da mula sem cabeça? Que é esse cavalo aí, que em vez de ter a cabeça, ele tem a cabeça de fogo. Não tem cabeça, só fogo, que sai no lugar da cabeça dele. Já viram essa lenda? Então, a lenda diz que eram as mulheres que se apaixonavam pelos padres, que namoravam com os padres. Elas eram transformadas na mula sem cabeça. Imaginem só. Então, essa também é outra lenda. E a lenda do boto cor-de-rosa. A lenda diz que esse boto aí, ele saía às noites, se transformava num rapaz bem bonito, com roupa branca, e saía para se divertir às noites. Então, muitas vezes ele conhecia pessoas e tal, mas logo depois ele se transformava em boto novamente, né? Ia para o mar, o lago e se transformava em boto novamente. Então, tudo isso que eu contei para vocês são lendas, não são reais, tá? São histórias. Porque hoje, né? Hoje que é o dia do folclore, né? Hoje é comemorado o dia do folclore. E como atividade de folclore, vamos confeccionar uma Vitória Régia. Eu mandei aí um pratinho para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Que vocês irão pintar de verde. Vão colorir, né, com a tinta de verde e vão fazer com esse papel seda que eu mandei também para vocês, estilo uma flor, porque na Vitória Régia tem uma florzinha. Então, vocês é só amassar e grudar mesmo com cola, com fita adesiva, tá? Fica bem assim. E também mandei um desenho da mula sem cabeça, onde vocês estarão colocando aqueles papeizinhos marrom no corpo dele e os laranjas no cabelo, no caso na cabeça, né, que seria a cabeça. Então, vocês vão fazer um mosaico, tá? Da mula sem cabeça. Esse daí, esse desenho aí, eu vou colar o papelzinho marrom no corpo do cavalo, da mula, e colar o laranja na parte que seria o fogo, tá bom? Então, essa é uma atividade bem gostosinha de fazer para vocês melhorarem na coordenação motora de vocês, tá bom? Então, beijos, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau!